Imagine um futuro onde o Sol se torna radioativo e pessoas precisam viver no metaverso onde tudo é realidade virtual. E esse é o filme LX 2048 e eu sou o EF, o especialista do futuro. Então mostra sua palma da mão e vamos recapitular. O filme começa mostrando um mundo onde o Sol se tornou mais radioativo e vemos Adam que está se consultando com a corretora de seguros pois ele estava falecendo. E ela diz que ele possuía o plano Premium 3 e era um dos melhores planos que existia no mundo e começa a dizer que o coração dele estava falhando, mas caso falecesse sua família não ficaria desamparada, pois em 24 horas chegaria um novo Adam clonado com as configurações que sua esposa escolheu. E Adam pergunta se existe uma forma de conseguir um novo coração para ele e ela diz que era melhor ele aceitar e diz que marcaria um psicólogo para saber lidar com esses últimos dias. E galera, nunca vi um corretor de seguros querer que você faleça. A comissão deve ser alta. Quando ele chega em casa, ele tenta falar com sua esposa e ela diz que não quer nada com ele e ele tenta dizer que estava morrendo e ela diz que só queria que ele assinasse os papéis. E depois ele sai para trabalhar e precisa usar uma roupa especial ou daria uma torrada de leve. E chegando no trabalho, vemos que ele é o único que foi, pois todos estavam trabalhando com a realidade aumentada de casa e só tem uma mulher que consegue pegar sol, então provavelmente ela era um clone, pois os clones nascem com a pele mais resistente ao sol. Ada entra na reunião e começa a dizer que eles deveriam evoluir e começar a usar chips, pois os óculos estavam ficando ultrapassados, mas ninguém estava acreditando nele, e ele diz que a empresa acabaria falindo e do trabalho ele vai até o atendimento psicólogo e precisa passar por uma triagem enorme, pois ninguém estava acostumado a fazer presencialmente. A psicóloga começa a dizer que ele estava com cara de frustrado e ele diz que estava morrendo, e ele diz que os clones não sabem como pessoas normais se sentem, pois eles quando são clonados vêm com melhorias na personalidade, então é como se fossem robôs em corpo humanos. Adam começa a lembrar o que aconteceu no passado, até porque ele não é vidente, e ele chega em casa e vê seus filhos brincando no mundo virtual e sua esposa aproveitando uma praia virtual, e como ninguém dava atenção para ele, ele começa a brocar uma boneca que fiquei até com medo, pois parecia uma boneca de macumba, e era um tipo de boneca que se misturava com o mundo virtual, e sua esposa aparece na hora, e agora tudo fica complicado, pois como ele conseguiria explicar o que estava acontecendo? Ele tenta dizer que não estava atraindo com alguém, e que era apenas uma assistente virtual, e ela diz que queria divórcio, e vemos Adam se arrumando pois ele iria na sua casa para tentar conversar com ela, pois ela não queria deixar ver os filhos, e ele tenta dizer que seu coração estava parando, e precisava se despedir dos filhos, e ela diz para ele falecer, e galera, que mulher sem coração. Ele diz que eles estavam no plano Premium 3, então caso ele falecesse, eles receberiam um Adam novo, mas caso ele assine o divórcio não conseguiria, e a casa estava hipotecada e perderiam tudo, e ele diz que estava tentando conseguir salvar a empresa que estava em falência para conseguir manter o plano 3 até ele falecer, e ela diz para ele falecer logo, então para não perder o plano. Chegando em casa ele vai falar com sua assistente virtual, e ela diz que o amava, e ele diz que ela foi programada para gostar dele independente do que acontecesse, e ela diz que ela precisava ser real para acreditar naquilo, e do nada o negão da canela fina aparece com a pistola na cara dele, e ele começa perguntando por que pesquisou sobre ele e como sabe quem ele era, e o canela fina era Donald Stein, o criador dos chips e da realidade virtual, e misteriosamente há alguns anos ele havia sumido. Adam diz que precisava da ajuda dele para criar um chip e salvar a empresa que ele trabalhava, para manter a qualidade da família, e ele começa a lembrar do dia que assinou o contrato, pois ele não curtiu muito, pois não queria ser substituído, e eles precisavam assinar o contrato e dizer o que gostaria de mudar no outro para vir perfeito. E Adam diz que descobriu quem era Donald, pois havia um outro cara no dentista com o mesmo problema na arcada dentária, e Donald acha que ele era um verdadeiro gênio. E galera, pra mim existe dois pontos, o de burrice e o de genialidade, pois ele quer salvar a empresa para quando falecer, deixar algo para a esposa que estava cagando para ele, sendo que ele poderia simplesmente conseguir ficar rico vendendo o chip do Donald e comprar um novo coração. Donald começa a dizer que na verdade ele não estava falecendo, mas sim estava sofrendo com tudo aquilo e que aquela dor no coração é porque ele estava apaixonado por sua esposa e filhos, mas ao mesmo tempo estava apaixonado por Maria, que era sua assistente virtual, e ele começa a lembrar que quando sua esposa
descobriu, ela disse que eles poderiam ficar juntos se ele excluísse ela. E ele decide ficar com Pokémon, e Rina diz que ele era um merda, e quando vai falar com os Mequetrefes, ela começa a dizer que ele não gostava mais da família, e eles começam a chorar. E galera, que rancor é esse no coração? Imagina se as mulheres soubessem o que acontece no The Sims. Já tive filho até com fantasma. Donald diz que o ajudaria a resolver essa situação, e diz que ele sumiu pois clonou sua assistente virtual, e os empresários descobriram, e ele seria preso, então disponibilizou seus chips para o pessoal fazer vista grossa, e diz que faria o mesmo por ele, e ele sempre tenta tocar uma música que estava na cabeça dele, mas ele não sabia tocar violão. E depois ele liga para sua mãe para avisar que estava bem, e quando percebe estava queimando o braço, pois esqueceu de fechar a janela. E ela acha que ele não estava bem, pois ele não estava tomando o remédio Lithium X, que servia para manter as pessoas confortáveis no mundo virtual, e ele não gostava de tomar aquilo, pois as pessoas ficavam mais frias. Adam começa a beber para esquecer tudo, até que alguém toca a campainha, e era Rina, e ela estava na paz e começa a dizer que ele poderia fazer algo de bom pela família e poderia voltar para os filhos, e ele cria esperanças, e ela diz que encontrou um cara que pode forjar o falecimento dele e chegaria um novo Adam melhorado, e eles teriam seguro financeiro até o último boneco fazer 18 anos, e ela diz que essa seria a melhor opção, e ele precisava pensar nos filhos, e ele fica revoltado pois um clone nunca teria a emoção de uma pessoa real, e nunca seria ele de verdade, e ele aceita pensando nos filhos, e a safada louca diz que já tinha feito isso e dá uma nova identidade pra ele, e ela diz que ele poderia ficar com a casa. E galera, depois dessa não espero mais nada, com certeza é brasileira, e é por isso que a Previdência está chorando. Ele diz que ele é um merda e vai embora, mas por sorte ela acaba sendo atropelada e galera, parece que a história virou, porque agora ela faleceu e chegaria um clone dela, com as mudanças que ele escolheu, e o policial está triste por ele até descobrir que ele tinha um plano Premium 3, e Adam diz que nunca quis aquilo, e o policial acha que ele estava maluco, pois poucas pessoas conseguiam aquele plano. Adam perdeu seu acesso pois o clone estava com as novas senhas, e ele queria falar com Maria, e alguém toca a campainha e ele fica assustado, pois era Maria, e ela já fez amizade com os motoristas, e ele fica olhando estranho, pois agora seu sonho foi realizado e tinha a pessoa que mais amava, e é agora que começa a loucura, pois ela diz que no mundo virtual ela foi programada para gostar dele, e diz que ali os hormônios eram diferentes, e diz que quando ela nasceu, Donald precisou testar todos os sentidos dela, e Adam fica angustiado pensando no que aconteceu. Enquanto ela vai tomar banho, ele começa a vasculhar a bolsa dela, encontra uma camisa pequena e um chip diferenciado, e ela começa a dizer que agora que estava no mundo real, percebe que tudo era diferente, e que a vida era muito mais do que gostar de apenas uma pessoa, e poderia viver e conhecer muitas coisas, que não conseguia ver no mundo virtual. E diz que as pessoas nesse mundo só são uma célula de algo maior igual no corpo humano, e diz que iria embora e dar o chip que ele sempre quis, e diz que era a última versão e era possível carregar toda a vida dele dentro do chip, caso quisesse fazer um backup. Traduzindo, ele virou um merda e ainda virou corno de uma pessoa com menos de um dia de vida. Adam começa a dançar com a boneca diferenciada e começa a pensar no Donald, e fica com raiva e falece a boneca, pois provavelmente Maria ficou apaixonada por ele por ser o primeiro a enrolar o quiabo, e ele começa a ficar desesperado e tira a roupa. O problema é que o pessoal nesse filme gosta de visita, e quando ele abre a porta, era seu clone, e era um cara descolado, e era assim que Rina o imaginava, e ele chega todo galante e diz que nesse tempo de vida dele, pensou em uma música e começa a tocar a música que ele sempre pensou, mas nunca conseguiu. Cara, eu sou um merda, meu irmão. O novo Adam não tinha todas as memórias, pois o backup é feito quando eles assinam o plano, e o Adam verdadeiro pede para ele tirar a roupa para saber o que Rina mudou nele, e quando vê a criança torta, percebe que teve grandes mudanças, e o clone começa a dizer que foi programado para não atacar ninguém, apenas se fosse em legítima defesa, e ele começa a fazer um jogo mental com Adam para ele desistir e deixar ele viver com sua família, que tudo ficaria bem com os bonecos. Ele diz que seria uma boa se ele se falecer com gemelos
remédios que nunca tomou, pois não ficaria suspeito. E como o Adam verdadeiro já estava muito abalado, quase que ele cai no truque, e os dois começam a brigar e a arma acaba disparando e acerta um deles. E ele sai para enterrar o corpo no quintal e agora fica a dúvida qual dos dois Adams que ficou vivo. Abaixa a calça aí pra eu dar uma olhada. E no dia seguinte chega a nova Rina e os dois começam a planejar uma forma de fazer os Mequetrefes virarem clones, pois eles tinham algo para mudar neles e seria a primeira família de clones, e fica no ar se aquele é o verdadeiro ou falso. E esse foi o filme LX 2048, e se vocês perceberam que o que aconteceu com o Sol foi o de menos, então deixa o like e se inscreve, porque eu não sou protetor solar, mas estou solarmentando esses filmes de qualidade duvidosa. Então fortalece aí, e agora eu vou nessa. Obrigado a todos e fui!